Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2017. Pessoal, antes de começar o tutorial, dois recados. Se você ainda não está inscrito em nosso canal do YouTube, se inscreva e não se esqueça de habilitar o sininho que aparece logo abaixo do banner do nosso canal, tanto no PC quanto no celular. Galera, vamos ao que interessa. Em uma visita realizando uma consultoria, eu encontrei uma dificuldade que pode parecer para alguns simplesmente a execução de pontos em helicoidal e acabava aqui dando um pouco de transtorno para essa pessoa executar essa peça. Bom, vamos entender aqui a situação. Eu tenho aqui um cilindro onde eu tenho várias furações ou grupos de furações, mas elas devem seguir uma padronização helicoidal. Se vocês olharem por dentro essa peça, todos os furos, eles estão em uma helicoide. Bom, vocês podem responder assim, básico, faça a marcação de furo por furo e execute o comando Role. Só que eu tenho mais de 1000 furos, esse exemplo tem menos de 1000 furos. Porém, se for uma peça muito complexa, isso vai gastar muito tempo. E eu tenho uma saída mais fácil para vocês, beleza? Bom, eu vou começar a peça do zero e aí vocês podem replicar na empresa de vocês. Primeira coisa, eu vou habilitar então uma nova peça, padrão IPT em milímetro, e eu vou começar a criar um esboço. Pessoal, eu vou utilizar o plano de referência de saída, o meu plano XZ, e executar um círculo com o diâmetro de 50, beleza? Bom, poderia fazer a casca desse meu cilindro, desse meu tubo, com o comando Shell, mas eu vou optar para fazer com o comando Offset, só para agilizar esse tutorial. Vou finalizar esse sketch e na sequência eu vou executar a extrusão. Bom, até aqui, pessoal, nada de complicado e nada de difícil, padrão para o Inventor. O comprimento desse cilindro vai ser 200 milímetros. Lembrando que eu estou utilizando 50 de diâmetro, ok? E o comprimento do cilindro 200. Vocês vão precisar dessas informações posteriormente, tanto o diâmetro quanto o comprimento. Beleza, confirmo com ok, tenho a minha primeira peça projetada. Galera, agora vai entrar a parte mais complexa, que é o seguinte. Eu vou executar aqui o elemento de Start 3D Sketch, ou seja, o esboço 3D. Reparem que do lado aqui da palavra Start 2D Sketch tem uma seta. Quando você clica, ele habilita uma segunda opção. E quando eu habilito esta opção, ele muda toda a interface do menu Ribbon. Com o comando Line, helicoidal Curve, Arc, intersecções de curva, projeções, enfim. Eu vou trabalhar com o Helical Curve, que é a helicoide de guia para a nossa furação. Uma vez que eu habilito, ele traz uma janela perguntando alguns dados. Pessoal, reparem que na minha peça ele deixou o 00 exatamente no centro do cilindro. Coincidentemente, a intersecção dos três planos XYZ na minha estrutura inicial do esboço. Bom, o que eu vou executar? Eu vou manter a primeira aba helicoidal Shape. No item Type, eu vou ter 4 opções, entre elas Pitch and Revolution, que é o passo e revolução, Revolution and Height, ou seja, revolução e comprimento, Pitch and Height, que é o passo e o comprimento, e o último que é o Spiral. Eu vou utilizar o item que é Revolution and Height, que é quantidade de voltas e o comprimento total da minha peça. Lembrando que é diâmetro 50, comprimento 200 milímetros. Beleza? Bom, na minha estrutura inferior, eu vou trazer o mouse aqui próximo a esse 00 e dar um clique nesse pontinho preto que aparece. Poderia ser uma aresta, poderia ser uma quina, professor? Poderia. Qualquer geometria que você tenha na sua peça pode ser utilizada como referência. Nesse caso, eu vou clicar nesse meu ponto 00, ok? Dando um clique, a segunda coisa que ele me solicita é o eixo. Se eu subir para esse eixo azul, que seria o eixo Z, automaticamente ele vai deixar na vertical. Se eu for para a direita no eixo vermelho, que é o eixo X, ele estaria na minha projeção horizontal. Porém, eu quero colocar no eixo Y, que é o eixo verde, ok?
Bom, direcionei exatamente no eixo Y, no eixo verde, e a única pergunta que ele faz aqui agora, qual é o comprimento dessa minha helicoide? Se vocês pararem para pensar, tem que ser exatamente o comprimento da peça. Como eu não fiz nenhuma função, nenhum fx, eu vou digitar 200 milímetros. Beleza? Ah, posso trabalhar com funções paramétricas? Pode, criar um fx, uma vez que você altura a distância da extrusão, a altura helicoide, mas nesse caso eu vou direto ao assunto, 200 milímetros. Confirmo com Enter. A próxima pergunta que ele faz, qual é o diâmetro dessa minha estrutura? Você pode preencher tanto na tela ou preencher aqui ó, na janela onde está marcado item de diâmetro. Como eu sei que é 50 milímetros, beleza, não vou confirmar com Enter, porque senão ele já conclui o comando. Galera, eu vou girar aqui a minha peça e reparem que a helicoide foi executada somente com uma revolução. Bom, o seu projeto, a sua empresa, o seu produto deve ter ali uma quantidade específica de revoluções. Cada processo, cada projeto tem a sua especificação. Para efeito de tutorial, eu vou colocar 10 voltas, ou seja, 10 revoluções. Tranquilos? O item de taper eu não vou habilitar para não atrapalhar na conicidade. Se eu aumentar o valor aqui, colocar 20 graus, ele vai deixar uma helicoide cônica. E não é o caso, eu vou colocar somente 0. Beleza? Todas as dimensões preenchidas, 50, 200 milímetros, 10 revoluções. Agora sim eu posso confirmar com OK. Pessoal, essa foi a parte mais difícil. Eu vou finalizar o meu esboço 3D e a partir de agora você pode executar tanto um elemento de remoção de material ou adição de material. Por que remoção? Se for furos, você vai tirar. Se você quer fazer um triturador, se você quiser fazer um outro processo que tem ali para descascar a semente, você pode colocar uma extrusão. Nesse meu caso, eu vou habilitar o comando de role para furação. Beleza? Bom, eu vou voltar aqui para o menu Ribbon e habilitar novamente o Start to Sketch, ok? E selecionar um plano de origem. Nesse caso, o plano de origem que eu vou selecionar vai ser o plano XY. Ele não precisa ser coincidente à sua superfície, pois o furo passante já vai remover o material. Caso seja necessário, você pode projetar outros planos, ok? Mas vamos lá, vou apertar a tecla F7 e eu vou executar aqui, ó, 2 furos, ok? Na horizontal. Eu vou deixar uma distância simples, eu vou colocar aqui 5 milímetros e uma distância entre a superfície aqui de 5 milímetros. Pode ser que ele não alinhe, porém eu posso puxar na horizontal e deixar os dois alinhados. Bom, finalizando, executo o comando role, ele já vai fazer um furo passante na minha base, ok? Eu não vou fazer mais nenhuma modificação em relação a diâmetro, poderia ser qualquer dimensão, 4, 5, 6, depende do seu projeto, e vou confirmar com OK. Galera, agora começa a parte mais interessante. Por quê? Eu vou utilizar um comando que poucas pessoas sabem que tem variação, que é o item de pattern. Porém, eu vou habilitar o pattern retangular. E aí vocês vão falar o seguinte, poxa Daniel, quando você clica na sua referência de furação, muda aqui para o Direction e seleciona, por exemplo, um eixo, ele vai fazer somente na vertical. E no grupo inferior, quando você tem aqui ó, as opções, tem o spacing ou distância, ele não te dá mais nenhuma opção extra. E é aí que mora o segredo. Por quê? Eu vou cancelar o comando, eu vou executar novamente o retangular pattern, só que dessa vez eu vou pegar a estrutura de Victory, que é os furos, mas no item de Direction 1 eu não vou pegar nenhum eixo paralelo ao X, ao Y, ao Z ou a nenhuma face. Eu vou clicar exatamente na espira que nós criamos anteriormente. Isso vai possibilitar a terceira opção que é habilitada no grupo inferior, chamada Curve Length. Ela não estava ativa devido à seleção de referência que eu executei. Bom, marcando essa minha estrutura, dando um clique, pronto, ele já vai começar a repetir a minha base em torno da espira. Bom, legal, 2 furos, 2 grupos, porém, eu quero aumentar para 10. Vai surgir um erro, porque dependendo da posição que você clica na espira, ele vai deixar descentralizado, e isso para você não é interessante. Reparem que do lado do botão cancelar existem 2 setas.
Quando eu habilito essas duas setas, ele traz as opções extras, e uma delas é o item de Orientation. Reparem que ele está com a opção idêntica habilitada. Galera, uma vez que você clica em direção 1, ele vai corrigir e vai começar a fazer agora a cópia baseada no seu item de espiral. Olha que interessante. Eu vou aumentar aqui a quantidade de grupos e ele vai fazer a volta completa com mais elementos. Eu vou colocar aqui 40 grupos. Ele vai simular 40 grupos, totalizando 80 furos em um único comando. Reparem que ele demonstra, né, como se fosse todo mundo uniforme. Se eu colocar um valor ímpar, ele vai quebrar essa, como se diz, projeção uniforme e vai ficar defasado. E mesmo assim ele vai manter a espira. Você vai preencher com a quantidade que você acha interessante, com a quantidade de grupos que você acha interessante e vai confirmar com OK. Truque aqui nesse caso é selecionar a espira e mudar a orientação para a direção 1. Uma vez que você confirma com OK, automaticamente a sua furação em helicoide está executada. Lembrando que, nesse caso, eu removi material e não adicionei. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Só lembrando e uma dica. A furação ela vai ser respeitada com base no que você executa no início. Bom, pessoal, é uma técnica que ajuda, que pode facilitar na hora de você montar ou projetar algum elemento. Realmente, se você tiver que fazer as furações uma a uma, você vai gastar mais tempo e eu creio que isso aqui você vai otimizar o seu processo de modelamento. Galera, recados dessa videoaula. Se vocês gostaram, clica aí no gostei, curta e principalmente compartilhem, pessoal, porque eu dependo de vocês para que vocês divulguem esse material para que mais e mais pessoas aprendam gratuitamente e para que eu possa continuar com esse projeto de videoaula gratuita. Eu sei que eu posso confiar em vocês nesse aspecto. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e